Olá, boa noite. Hoje é dia 30/7/2024, agora são 20 horas e 1 minuto. Nós somos aqui da Igreja de Interlagos, eu sou o pastor Hélio Pilvezan Filho, e hoje nós vamos fazer o culto da Escola da Doutrina Bíblica. Fazemos semanalmente, às terças-feiras, às 20 horas. Se você é novo aqui, queria que você soubesse o seguinte: nós temos um site que é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde você irá encontrar os nossos horários de culto. Tem um botãozinho no canto superior direito que é ao vivo, onde você poderá participar dos nossos cultos. Só pedimos que você entre com o microfone e a câmera desligadas. Para você saber também, nossos cultos são todos gravados e disponibilizados no YouTube, no canal Igreja de Interlagos, tá bom? Estamos lá no Instagram e no Facebook também, siga-nos lá. Perguntas podem ser encaminhadas por e-mail, pelo Fale Conosco, igrejadeinterlagos.com.br, o que nós vamos responder com bastante alegria. E você pode também encontrar lá na nossa página o meu WhatsApp, e aí você pode conversar comigo via WhatsApp, tá bom? Peço que você faça o triplo C, curta, comente e compartilhe as nossas gravações para que possamos alcançar alguma relevância no YouTube. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, seja bem-vindo. Bom, dito essas palavras, só um minutinho aqui que eu vou admitir, pronto, já admiti. Dito essas palavras, eu queria fazer um comentário aqui que é o seguinte: hoje nós vamos falar sobre as mulheres no Novo Testamento. A irmã Eliette vai fazer esse estudo bíblico. E eu queria que você prestasse bastante atenção, porque na semana passada ela fez um estudo sobre as mulheres no Velho Testamento. E hoje ela vai falar sobre as mulheres no Novo Testamento. Vamos desmistificar um pouquinho esse negócio do machismo, que a Bíblia é machista e etc. Isso não existe na Bíblia, tá bom? Nós vamos fazer um estudo bastante interessante, então fica ligado aí. Quero fazer uma oração bem rápida aqui. Se você estiver assistindo a gravação, não tem problema, feche seus olhos que a oração vai valer. Então vamos lá. Jesus querido, obrigado por esta noite, obrigado por esse momento aqui, e pedimos, Pai, que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, que nos dê alegria e nos encha o nosso coração com a tua sabedoria. Peço, Senhor, que o Senhor alcance as pessoas que têm dúvidas sobre esse assunto. E peço, Senhor, que abençoes a Eliette, a sua família, a sua saúde, e livre-a de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. É com você, Eliette. Amém, irmãos. Glória a Deus por esse dia que a gente pode estar aqui novamente reunidos, em nome de Jesus. Eu só quero, assim, dar uma pincelada de 2 minutos, só para a gente contextualizar, né? O que a gente falou a semana passada, a gente falou sobre o feminismo, né? Que o feminismo é uma ideia satânica, não por querer igualar mulheres a homens, mas porque o feminismo é uma ideologia comunista que quer destruir a família, destruir valores cristãos e que não quer trazer uma libertação dita, né, uma libertação da mulher do patriarcado, né, hostil, né, do homem hétero e potencialmente estuprador, branco. Irmãos, tudo isso faz parte de uma ideologia de cunho político, né? Então, não caia nessa história de feminismo, porque quem traz a libertação da mulher não é o feminismo, é o cristianismo, né? Que é sobre isso que a gente vai falar isso. E durante várias
vários vídeos, se vocês verem aqui anteriormente, a gente fala sobre Jeová, e sobre Jesus e sobre o Pai. O nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Jeová é um Deus que nós reputamos como um falso Deus que rege o Velho Testamento, rege esse mundo, e através de Jeová veio uma lei para a condenação do homem, a lei dada por Moisés. Essa lei condenava o homem à morte, ao pecado, ao abismo. E o Pai, na sua infinita misericórdia, manda Jesus para nos resgatar dessa lei. Então, a Bíblia prova, tem inúmeros argumentos, irmãos. A gente não é hoje o motivo desse nosso encontro, desse nosso estudo, falar de diferença entre Jeová e o Pai, Jesus Cristo. Mas Jeová e o Pai têm inúmeras diferenças e antagonismos. E o Pai não pode variar. O Pai e Jesus não tem sombra de variação. Não tem mudança nem sombra de variação, né? Então, não pode ser o mesmo. Então, a gente viu um argumento que eu acho que é um argumento importante da mulher ser tão inferiorizada no Velho Testamento que estaria ligado ao fluxo menstrual, mensal. Porque Jeová, ele falava que o fluxo é uma coisa maldita, que não pode, ninguém que tenha fluxo pode servir, né? E servir a Deus, irmãos, é uma coisa espiritual, não tem nada a ver com uma coisa física, né? Jeová, ele falava também que o homem que tem braço comprido, que tem nariz grande, que o feio, o aleijado, não pode servi-lo, né? E também a mulher não poderia servi-lo, porque ele achava que a mulher tinha algum defeito, porque ela tinha o fluxo menstrual, e graças a isso, é sinal que a mulher tem uma saúde no útero que ela pode gerar, né? O fato dela gerar filhos, que é uma bênção, tem a ver com o fluxo. E o fluxo não é doença, porque na época de Jeová, por exemplo, quem tinha a lepra tinha que viver fora da cidade, para que não existisse contaminação, né? Porque muito daquelas ordenanças de Jeová tinha a ver também com essa separação, e com isso a mulher foi muito inferiorizada no Velho Testamento, né? Eu trouxe alguns casos aqui do homem que tinha ciúmes da mulher, né? Do homem que achava que a mulher era impura, que não era mais virgem, tantas histórias com argumentos bizarros que não tinha nada a ver com a realidade, né? Então, a mulher não era livre para escolher o seu esposo, né? Ela tinha que obedecer uma imposição, né? Ela era moeda de troca entre famílias, ela não poderia fazer um voto a Jeová se o pai ou o marido não permitisse, né? O homem poderia se casar com várias mulheres, né? Não existia o que está no Novo Testamento, né? Que Jesus fala que a pessoa que para servir a Jesus tem que ser marido de uma só mulher, né? Não ter várias mulheres. E a mulher que tivesse vários maridos, ela seria apedrejada, né? E várias outras coisas que a gente falou, eu estou passando aqui, por exemplo, quando Abraão usou Sara perante Abimeleque, né? Falando que era sua irmã, perante Faraó, né? Usou Sara, né? Deixa eu ver aqui mais o que eu falei, que eu estou olhando aqui, irmãos. As mulheres não eram contadas em censo, né? As mulheres, ela como que fazia parte da riqueza, né? Dos bens,
né, do homem, né? Então, o marido tinha não sei quantas ovelhas, quanto de gado, e tinha lá 5 mulheres, 2 terrenos. Então, era como se fosse uma posse, né? Então, a mulher, ela era totalmente inferiorizada, né? Ela devia total submissão ao marido, ela não tinha voz, não tinha vez, era um ser totalmente anulado, né? E, e quando Jesus vem, as coisas mudam radicalmente, irmãos. Inclusive, uma mulher não poderia pregar ou trazer um estudo da Bíblia, né? Daqueles rolos que tinham, né? Antigamente, com os livros de Isaías e Jeremias. A mulher jamais poderia falar, né? E interessante que quando Paulo fala em Coríntios que não é permitido a mulher falar na igreja, ele fala conforme está na lei, né? Mas o que a gente vê? Que a lei foi abolida por Cristo, né? A lei e os profetas duraram até João. Desde então, revelado o reino de Deus. Então, talvez Paulo tenha falado aquilo porque aquela igreja de Coríntios podia ter muita confusão, muita histeria, muita falta de ordem. Aí Paulo quis encurtar a conversa e falou, olha, conforme está na lei, a mulher não pode falar na igreja, né? Só que o próprio Jesus veio anular a lei, né? Então, a gente fica pensando qual a validade disso que Paulo falou para os nossos dias de hoje. Que a gente vê mulheres valorosas, não estou falando de mim, não, irmãos, que eu sou a titica lá da mosca que está no titico do cavalo, vocês conhecem essa história, né? Mas tem mulheres valorosas, irmãos, pregando, trazendo a palavra com unção de Deus, e vocês devem conhecer várias, né? E aí a gente vê como que a mulher não pode falar. Se a mulher fala debaixo da autoridade de um pastor, né? Ah, pastor, quer falar? Pode falar. Não, e as mulheres, essas mulheres valorosas que você está falando, elas estão fazendo a obra de Cristo e muitas pessoas estão se convertendo a Jesus por causa delas, né? A gente não pode deixar de ressaltar. Muitas pessoas se convertem a Jesus porque às vezes houve uma palavra de uma mulher. E isso é extremamente importante a gente ressaltar aqui, né? A Bíblia fala que não há grego, nem cita, nem servo, nem livre, todos somos iguais. Então, quero deixar bem claro aqui que essa questão é uma questão fundamental. A mulher e o homem são dos dois valorosos da mesma forma para Cristo. Amém. O pastor Valdo levantou a mão. Então, eu gostaria também de ressaltar aqui que eu fui batizado com o Espírito Santo por imposição de mãos de uma mulher, que foi a tia Esther. A tia Esther. Exatamente. Fantástico, fantástico. Amém, glória a Deus. Mais alguém quer falar? Acho que não, né? Certo, então vamos continuar aqui. E também uma coisa interessante, irmãos. João Batista, a gente não tem notícias que ele tenha batizado mulher, né? Porque João Batista, ele vivia ainda na lei. Por isso que tem aquele versículo que está em Lucas 16, que fala, a lei e os profetas duraram até João. O que quer dizer? Que a lei de Jeová, que era uma lei que serviu só de aio, de um quebra-galho, né, para que as pessoas não ficassem se matando,
essa lei, ela durou só até João Batista. Até João Batista. Depois de João Batista, foi outra história, né? A gente vê, se o pastor quiser abrir, Atos 8:12. Atos 8:12. A gente vai ver alguns versículos para a gente comprovar, né, o que a gente está falando. Atos 8:12, certo? Mas como crescem em Filipe, quer dizer, Filipe estava falando de Cristo, que estava acreditando em Cristo, né? Como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres, né? Então, a gente já está vendo aqui que está existindo diferenças em relação ao tempo da lei de Jeová, né? Então, Jesus Cristo deixou muito claro, irmãos, no seu evangelho, que não existe acepção. Existem algumas diferenças entre homens e mulheres que a gente vai falar aqui, mas não existe diferença do ponto de vista espiritual, né? Como um homem é batizado, a mulher é batizada, como o homem se converte, a mulher se converte, como o homem é batizado com o Espírito Santo, pode ter unção de cura, a mulher pode ser batizada com o Espírito Santo, ter unção de cura, como o homem pode pregar, a mulher pode pregar. Eu, particularmente, irmãos, assim, isso aí é uma coisa minha, eu já até falei com o pastor, eu acho que não convém a mulher ser pastora se ela tiver família, marido e filhos, porque ela vai ter que ter uma dedicação muito grande à família dela e ela provavelmente não vai ter tempo nem condições de estar cuidando de um rebanho de uma igreja. Imagina ela cuidando lá do seu bebezinho e ligar alguém meia-noite pedindo uma ajuda para ela para ir num hospital, como muitos pastores às vezes prestam esse serviço, né, para uma ovelhinha. Então, do ponto de vista operacional, eu acho que fica muito difícil. Mas isso não impede que a mulher seja uma missionária, que seja uma pregadora, principalmente, por exemplo, eu tenho um exemplo grande, que é o exemplo da Valnice Mil Homens, né? Que ela foi uma missionária na África, pregou. Logicamente, tem algumas coisas que ela fala que eu não concordo muito, mas ela é uma pessoa usada por Deus, né? E a vida dela, ela tem dedicada a Deus, né? Então, logicamente, a mulher, ela tem menos força física, né? Mas a mulher, ela tem uma sensibilidade, uma atenção muito maior para o ponto de vista, vamos dizer assim, sensorialmente, a mulher, eu quero dizer que ela capta mais informações, né, do que um homem, né? Essa peculiaridade psicológica da mulher, né? Já viu a mulher assim, ora para o filho e fala, você aprontou alguma, né? Entende? Assim, captar essa sensibilidade. Eu não sei de onde vem, mas talvez seja por experiência que a mulher tenha, né? E o homem não, o homem ele é mais prático, o homem ele tem o instinto de proteção, o homem tem o instinto de ser provedor da sua casa, a mulher tem mais o instinto, logicamente, maternal, de cuidadora, de cuidar da sua casa, de cuidar das suas crianças, né? E o homem mais o instinto de mantenedor, de conquistar um emprego, conquistar uma casa, né? Então, eles têm a cabeça diferente, mas eles acabam se completando com essas diferenças, né? E essas diferenças não é que vai falar assim, não, olha, o homem é muito superior à mulher, tem que estar sempre debaixo do pé do homem. Isso não existe para Cristo, irmãos. Né? A gente vai ler aqui em Gálatas 3:27.
Gálatas 3:27. Esse aqui eu gostaria que o pastor abrisse. Isso, Gálatas 3:27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, eu não sou mais a Eliette. Quando o Pai olha para mim, ele vê o revestimento de Cristo. Porque se ele me visse, ele ia ver tanta imperfeição, irmãos. Então, ele me vê com o revestimento. Ó, verso 28. Nisto não há judeu nem grego, nem servo nem livre, nem macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Né? Então, quando ele vê lá a mulher ou quando ele vê o homem, ele não vê nem o homem nem a mulher, ele não vê assim, se é XX ou XY, né? Ele vê Cristo, porque a pessoa está revestida por Cristo. Porque se as pessoas não tivessem revestidas por Cristo, irmãos, eu creio que todos nós seríamos fulminados, né? Mas existe a diferença física. A mulher tem menos força, ela é um vaso mais fraco, mais frágil, né? E o homem, ele tem o instinto de proteção. E a mulher gosta de ser protegida, né? Mas isso não faz, como eu disse, a mulher um bichinho e o homem o ser supremo, né? Como às vezes os machistas, né, acham, né? É eu que mando, é eu que sei, você faz o que eu tenho que determinar, né? Aí fica uma situação difícil, né, irmãos? A maioria de nós, assim, nos casamos, sabemos que o casamento é um desafio, né? Um desafio social, um desafio emocional, um desafio moral, mas é um desafio que, com amor, consegue ser superado, né? E a longo prazo vai ter mais benefícios do que sacrifícios, mas exige sacrifícios para dar certo o casamento, né? Mas a gente vê tranquilamente, dá para ver no casamento, que as atribuições são diferentes, né? As atribuições são diferentes. Agora eu queria que o pastor abrisse em 1 Pedro 3:3. Fala assim, 1 Pedro 3:3. Isso. Está falando das mulheres, né? E o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro ou na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração. Porque, na verdade, irmãos, espiritualmente, toda mulher de Deus tem um homem encoberto no coração. O que é esse homem? É falar, não, olha, o homem que é bom e a mulher é péssima. Não é. É que a figura homem talvez tenha uma estruturação de força física, e isso não que vai dar à mulher a força física, mas quer dizer, olha, o coração dela tem uma força, né? Por quê? No incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso para Deus. Eu acho que quando fala o homem coberto, quer dizer, olha, a mulher, ela não é esse vasinho de cristal que vocês estão pensando. Há muitas mulheres, irmãos, com muita força espiritual, na batalha espiritual, né? Eu até estava pensando, né, na mãe do pastor Valdo, que está aqui, que foi uma batalhadora espiritual, batalhou com o joelho no chão, né? Não foi aquela florzinha delicadinha que vai lá sentar na cadeirinha para ficar ouvindo a pregação, não. Ela foi lá na igreja para ouvir a pregação, mas a batalha dela maior
era joelho dobrado no chão para orar pelos filhos, para que os filhos fossem salvos, para que os filhos fossem resgatados. E ela tem agora 2 filhos pastores valorosos, porque Deus ouviu a pregação, porque ela se interpôs na batalha espiritual, porque ela não foi franzininha, fraquinha e acomodadinha. A mulher não tem que ser acomodada, irmãos. A mulher ela tem que lutar ombro a ombro com seu esposo. E se a esposa é crente, também ela não tem que ficar acomodada, não. Ela tem que estar lá na frente, como a gente vai ver aqui, muitas mulheres que batalharam, isso é descrito no Novo Testamento, tá? Não é história de Joana d'Arc, que é história de pessoas que batalharam fora da Bíblia. Não, vou falar coisas da Bíblia, tá? Então, fala... É uma coisa importante que eu quero falar com vocês, no verso 5, aqui de 1 Pedro 3,5. Eu quero explorar aqui uma palavra que às vezes eu acho que as pessoas se apegam nessa palavra e acabam dando uma conotação que talvez a palavra não tenha. 1 Pedro 3,5 fala assim: porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. O que é estar sujeita? Sujeita ao seu marido, né? O verso 7, né, fala também, igualmente, vós maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros na graça. Co-herdeiros, quer dizer, os dois são herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Porque dizem as más línguas que quando o homem judia muito da mulher, a oração dele é impedida. Né? Por causa desse versículo. Eu vou voltar à história da sujeição, de estejam sujeitas. Eu só vou abrir aqui um parêntese, irmãos. Quando eu nasci em 1958, e meu irmão gêmeo, que está aqui também, o Serginho, também nasceu em 1958. Eu me lembro muito bem, irmãos, que minha mãe, minhas tias, as vizinhas, as mulheres cuidavam das suas famílias. As mulheres não trabalhavam fora. Era raríssimo alguma mulher trabalhar fora. Talvez alguma pessoa assim, mais humilde, fazia serviço de empregada, né, de faxineira, ou uma mulher viúva ia trabalhar de balconista, mas era muito raro, talvez uma professora, meio período, né? A grande maioria das mulheres não trabalhavam, elas não trabalhavam fora, elas trabalhavam em casa, na casa, eram do lar, né? Cuidavam dos seus filhos, cuidavam da sua família, educavam seus filhos, davam amor aos seus filhos. E o que aconteceu? Uma revolução industrial, talvez uma necessidade de uma doutrinação das crianças, acabou sendo legal uma mulher de taierzinho, de salto fino, e começar a trabalhar no escritório, né? E eu acho que o sistema econômico achou legal que muitas mulheres fossem trabalhar, porque ia girar mais a economia e mais imposto e mais vendas, né? Então, as novelas começaram a educar, os filmes começaram a educar que o legal era a mulher trabalhar fora, né? E aí, o que aconteceu? Os seus filhos foram, muitas vezes, educados por professores doutrinadores, né? Por um sistema de ensino doutrinador. E essas crianças foram moldadas para servirem ao mundo e não servirem a Deus, né?
E o conceito de família está cada vez mais enfraquecido, né? Porque às vezes a mãe trabalha fora o dia inteiro, sai cedinho, deixa a criança na creche, fica o dia inteiro trabalhando, volta no final da tarde, pega a criança, chega em casa, dá banho para a criança para dormir, né? Não tem convívio com os filhos. E os filhos acabam sendo doutrinados fora de casa, né, por pessoas que não têm nenhum compromisso com amor, com moral, com disciplina, com amor, disciplinar com amor, né, mas vão ensinar ideologias gramscianas, né, de Gramsci, que foi um cara que idealizou que ia implantar o comunismo, o socialismo na sociedade através da educação das crianças, né? E isso se tornou realidade, infelizmente. Agora a gente tem cidadãos do mundo, cidadãos corrompidos e não cidadãos de Deus, né? Mas, graças a Deus, muitas pessoas estão se convertendo, muitos jovens estão se convertendo, né? E tem muitas igrejas, irmãos, tem igreja para todo quanto é gosto, né? E tem muitas igrejas que você vê que tem muito jovem que está convertido, e glória a Deus por isso, né? Bom, com essa história, a mulher se libertou, né? Se libertou, o que acontece? Ela tem dupla jornada de serviço, não cuida dos seus filhos, paga imposto, e muito imposto, aprendeu a fumar, poxa, olha que liberdade, eu fumo, então eu tenho liberdade. Isso foi colocado na cabecinha dela através de propagandas, porque fumar não é liberdade, fumar é escravidão, as mulheres e as pessoas, em geral, que fumam, são escravas daquele vício, e não libertas, né? Mas a gente sabe que a mídia distorce, né? Distorce tudo, né? Bom, eu só vou citar os versículos, porque lá falava que a mulher tinha que ser sujeita ao marido, né? Mas, na verdade, irmãos, eu fiz uma pesquisa sobre isso, e esse verbo, sujeitando-vos, sujeitai, é usado para muitas, de muitas maneiras, em muitas ocasiões. Por exemplo, sujeitando-vos uns aos outros, né? Não precisa de abrir, não, pastor, é só para quem estiver anotando, isso está em Efésios 5, 21. O cristão, ele tem que se sujeitar uns aos outros. Em Efésios 5, 22, as mulheres têm que ser sujeitas aos maridos. Em Hebreus 13, 17, os cristãos têm que ser sujeitos aos pastores. Em Tiago 4, 7, todo cristão tem que ser sujeito a Deus, tem que estar sujeito a Deus. Em 1 Pedro 2,13, fala que os cristãos têm que estar sujeitos a toda a ordenação humana, né? Prefeito, governador, presidente, né? E em 1 Pedro 2,18 fala que os servos têm que estar sujeitos aos seus senhores. Então, eu fico pensando, o que quer dizer essa sujeição? Porque a gente viu que não é só a mulher que tem que sujeitar ao marido. O marido tem que ser sujeito ao Senhor, nós temos que ser sujeito aos governantes, logicamente o cristão tem que ser sujeito ao pastor, tem que ser sujeito a Deus, né? A igreja tem que ser sujeita aos seus pastores. Eu acho que essa sujeição, irmãos, tem muito mais a ver com respeito, com acatar opiniões, com estar em humildade, né? Ouvir o que o outro está falando, e não essa sujeição ter a ver com ser capacho. O outro grita, fala, manda, e a mulher quietinha lá no cantinho obedecendo, né? Então, é a postura, por exemplo, que a igreja tem que ter com o pastor, né?
E tem uma lei que fala, né? Mas essa lei é uma lei humana que fala, irmãos, que lei ilegal não se cumpre, né? Mas a Bíblia fala que, mais ou menos assim, que a profecia tem que ser examinada, né? Eu transporto isso para a nossa vida. Tudo que a gente ouve tem que ser examinado, se está à luz da Bíblia, né? Porque o homem, como o pastor Weber falou, né? O homem tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Porque se o homem amar tanto a mulher, a esposa, a ponto de dar sua vida por ela, é mais do que natural que a mulher acate a sugestão que o homem vai dar, que a mulher ouça o que o homem tem a falar, né? Então, é uma coisa natural, irmãos, porque ela sabe que o esposo a ama acima de qualquer coisa, que o esposo a ama incondicionalmente, né? Por que ela vai dar as costas para ele se ele pedir alguma coisa, né? Então, vocês veem que é uma troca, né? Se o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja, a mulher tem que estar sujeita, tem que respeitar, tem que ouvir, tem que acatar, né? Então, irmãos, nós estamos sujeitos a Cristo, porque Cristo nos ama e se entregou por nós, né? Então, não é penoso estar sujeito a Cristo, né? A esposa, quando o marido a ama, como Cristo amou a igreja, não é penoso, porque o homem não vai dar ordens esquisitas para ela, porque ele a ama, né? Então, dessa maneira fica muito fácil estar sujeito, né? Quando fala assim, vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Irmãos, que amor imenso é esse? Como é que eu não vou amar esse Deus? Ou como é que eu não vou amar um marido que me ama tanto a ponto de se entregar por mim? Né? Ele não vai me pedir nada absurdo. Por isso que, aí agora eu não sei se é primeiro ou segundo Pedro, mas não precisa de abrir, pastor, que fala, vós mulheres sejam sujeitas aos vossos maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Irmãos, eu conheço alguns casos, particularmente nesse quesito, que o marido não era convertido, mas a mulher amava muito o marido e se sujeitava às ordens dele. Apesar dele não ser convertido, ele amava muito a mulher. Amava muito a mulher. E eles acabavam se dando bem. E ela não confrontava ele pelo fato dele não ser cristão, né? Dele não ir na igreja com ela, não confrontava, ela amava muito ele. E pelo porte delas, pelo amor delas, eles se converteram. Eu conheço mulheres que conseguiram que o marido fosse convertido por Deus pelo porte delas. Algumas não conseguiram, então paciência, né? Nem tudo é do jeito que a gente planeja, né? Então, irmãos, eu queria que o pastor abrisse em Gálatas 5, verso 1. Se a mulher que a gente viu, né, lá em Pedro, que ela tem um homem encoberto no seu coração, então, eu acho que não existe, assim, aquela hierarquia, né? Eu mando, eu decido, eu protejo, eu faço, eu aconteço, e a mulher fica lá quietinha, sentadinha no sofá, obedecendo minhas ordens, né? Em Gálatas 5:1 fala, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou,
e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. A servidão, irmãos, é isso, é estar em total obediência, sem poder retrucar em relação a uma outra pessoa, né? O casamento não é servidão, não é troca de servidão. O casamento é troca de amor, né? Então, é diferente. Agora, eu queria dar uns exemplos para... Nossa, 20h41, a hora voa, irmãos. Eu acho que hoje a gente não vai fazer mesa redonda, tá? O pastor falou que se eu me atrasasse muito, a gente não ia fazer mesa redondas, só se os pastores quiserem falar alguma coisa no final. Eu queria dar exemplos no Novo Testamento, tá? Que a gente deu bastante exemplo no Velho Testamento, a respeito de mulheres que se destacaram, tá? Eu acho que o maior exemplo foi Maria, né? Maria, mãe de Jesus, porque Maria foi obediente, né? Foi paciente, foi amorosa, e esses são quesitos importantes para a mulher, né? Ela foi escolhida, né, para ser a mãe de Jesus, e ela aceitou com fé e com humildade, né? Eu acho que esses são qualificações muito importantes, não só para a mulher, para qualquer pessoa, mas principalmente para a mulher, né? Então, quando o anjo Gabriel aparece, né, e fala com ela, ela fala, olha, eis-me aqui, né, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Né? Então, isso é uma sujeição, né, porque ela sabia que ela tinha sido escolhida por Deus. Né? Outro exemplo, irmãos, da Bíblia, Maria Madalena, né? Então, Maria Madalena foi uma mulher, foi uma pecadora, né, que foi perdoada, só que ela é muito mencionada na Bíblia, né, também fazendo a obra de Jesus, depois que ela se arrependeu e se tornou uma verdadeira cristã. Ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Ela foi uma daquelas mulheres que correram para anunciar para Pedro, né, que o túmulo estava vazio. Então, ela foi uma agraciada, né, por causa disso. Outro exemplo de mulher na Bíblia, interessante, é Maria de Betânia. Né? A Maria de Betânia, ela era irmã da Marta, né? Tinha a Marta e a Maria. A Maria, ela quis se sentar aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos, né? E a Marta ficou lá trabalhando. E Jesus fala que Maria escolheu o melhor, né? O melhor posicionamento, né? E essa Maria de Betânia foi a mulher que foi ungir, né, os pés de Jesus. Né? Ela ungiu os pés de Jesus. E Marta, na cabeça de Marta, irmãos, eu fico pensando, ela quis agradar também a Jesus, só que ela quis agradar a Jesus trabalhando, né, fazendo as coisas. Mas Jesus falou assim, Marta, Maria escolheu a melhor parte, né, que foi lá sentar quietinha, né, não quis resolver nada, deixa o resto, tudo eu vou deixar para eu poder ouvir Jesus, né, a prioridade foi Jesus, né, então nem sempre ficar trabalhando em uma coisa que talvez não gere tanto fruto, né, tem que ver qual a vontade de Jesus antes de se meter em qualquer empreitada, né, irmãos? Salomé também foi uma mulher interessante no Novo Testamento,
que ela foi a mãe de Tiago e João, né? Aí ela chegou para Jesus e falou assim: Jesus, quando tu fores para o teu reino, permita que meus filhos fiquem um sentado à tua direita, outro à tua esquerda, bem pertinho, porque ela amava tanto Jesus, e ela amava tanto os filhos dela, que ela falou: olha, eu vou querer escolher o melhor lugar para os meus filhos, né? Mas eu acho que ela fez isso assim com pureza de coração, tanto assim, irmãos, que os filhos delas, Tiago e João, eles foram expoentes na implantação das igrejas. E certamente eles vão ter um bom lugar lá no céu, né? Não sei se vão estar totalmente uma sentada à direita ou à esquerda, mas eles tiveram grandeza no desempenho do apostolado, né? Outra mulher que é citada na Bíblia, irmãos, é Joana, tá? Ela é citada, nós não vamos ver, porque senão vai ultrapassar o horário que a gente já está quase chegando às 9. Joana, ela ajudou, isso está em Lucas 8, né? Ela usava os seus recursos econômicos para ajudar na obra de Jesus e seus discípulos, porque eles não trabalhavam, né? Eles tinham que ter ajuda na sua missão, e Joana ajudou muito. Tem outra mulher chamada Susana na Bíblia, e no Novo Testamento, está em Lucas 8, ela acompanhou Jesus, ela acompanhava Jesus muitas vezes nas cruzadas, né, de Jesus e dos seus discípulos, e ela também ajudava a servir na obra com seus bens, né? Ela teve muita gratidão a Deus pela sua salvação. Tem outra Maria na Bíblia tem várias Marias, né? A Maria, mãe de Marcos, ela também, ela ofereceu hospitalidade, ela ofereceu a sua casa para Pedro, né? Quando ele foi liberto da prisão. Então, todas elas contribuíram, mesmo sabendo que muitas vezes os cristãos eram perseguidos, elas se expunham, né? Tem uma outra pessoa que é mencionada em Romanos 16, que ela se chama Febe, F de faca, Febe. E essa Febe, ela era como se fosse uma diácona, né? Porque ela ajudava muitas pessoas, era como se fosse uma diácona, agora a gente chama de diaconisa, né? Mas diaconisa geralmente é a esposa do diácono, né? Mas essa Febe não se tem notícia do marido, mas tem notícia dela servindo na igreja como uma diaconisa, né? Ou uma diácona, não sei, porque a Bíblia não tem esse termo, né? Tem uma outra também, irmãos, que essa eu queria que o pastor abrisse, que a gente vê que são mulheres que estavam na frente da obra, né? E não aquela que estava lá sentadinha, só ouvindo a palavra. Não, elas eram missionárias, elas eram responsáveis pela expansão do evangelho, né? A Priscila, eu queria que o pastor abrisse em Romanos 16, 3. Romanos 16, 3, para a gente falar 2 versículos. Fala assim: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. O que Priscila fez, irmãos? Ela expôs sua cabeça, ela correu risco de vida por causa da obra de Deus. Será que essa mulher é fraca? Quem de nós ia expor sua vida por amor à obra de Cristo? Priscila expôs, né? Que a gente vê aqui Paulo falando em Romanos, certo? A outra mulher importante é a mulher samaritana. Por quê? A mulher samaritana foi aquele caso, está descrito em João 4, não precisa de abrir, pastor, mas é aquela mulher que Jesus pediu água para ela, e Jesus falou da água da vida, né? Que quem bebesse daquela água nunca teria sede. E no início ela achou que era uma água física, mas depois ela
percebeu que era uma água espiritual, que ela falou assim, Jesus, Cristo irá vir. Aí ele falou, oh, é esse que está falando contigo, eu sou Cristo. E ela creu. E aí o que ela fez? Ela jogou tudo lá, os cântaros lá perto daquele poço, e saiu correndo e falou para um monte de gente, olha, eu encontrei Cristo. Cristo falou que existe uma água que sacia a nossa sede, que não é a água física, mas é a sede espiritual. A mulher virou uma pregadora, irmãos. E muitas pessoas creram em Cristo por causa daquela mulher. E era uma mulher que ela se envergonhava da condição dela, porque ela tinha tido não sei quantos maridos, acho que era 7. E ela ia pegar água naquele poço, aquele horário, que o sol estava muito quente, não tinha mais ninguém, só tinha ela, porque até as outras próprias mulheres a desprezavam. Mas Cristo não a desprezou, muito pelo contrário. Cristo revelou a grandiosidade do evangelho para ela ir lá pregar. E aí eu acho que ela foi com tanto entusiasmo que muitos creram em Cristo por causa dela, da pregação dela. Outra condição importante, irmãos, que está em Lucas 8, 44, também não precisa de abrir, pastor, é da mulher hemorrágica. Aquela mulher que tinha que estar separada de todo mundo, porque ela tinha um fluxo, tinha uma hemorragia contínua que a assolava durante muitos anos. Ela tinha alguma doença ginecológica, um mioma, uma adenomiose, não sei o que ela tinha, mas ela se expôs, ela teve coragem de ir lá na multidão para encostar na orla de Jesus, que ela pensava se tão somente encostar na orla da túnica, do vestido de Jesus, eu vou ser curada. Olha a fé que essa mulher teve, e olha como ela se arriscou, porque se descobrisse que tinha uma mulher com fluxos de sangue lá no meio daquela multidão, certamente ela ia ser apedrejada, porque muitos iriam crer que eles foram contaminados porque ela estava lá no meio deles, e ela tinha que ficar separada. Até a Bíblia fala, nos dias da sua separação, né? Então, irmãos, tem outra pessoa chamada Lídia, que está em Atos 16, 14, 15, também não precisa de abrir, pastor. Essa mulher era uma mulher rica, vendedora de púrpura, né? E ela também servia ao Senhor, ela servia a Deus. Tem outra mulher na Bíblia que também, todos esses exemplos são do Novo Testamento. Mulheres batalhadoras, mulheres que falavam, mulheres que pregavam, mulheres que se expunham, mulheres que se arriscavam a cabeça por causa do nome de Cristo. Como é que a gente pode achar que a mulher tem que estar numa atitude passiva? Não, não foi esse exemplo que Deus nos deu. Irmãos, a mulher ela tem que estar numa atitude ativa, ela tem que agir com sensibilidade na sua casa, ela tem que deixar o homem, muitas vezes, tomar a frente, mas ela vai ter, sim, a sua oportunidade de dar sua opinião, ela tem, sim, que lutar, muitas vezes, ombro a ombro com o marido. Apesar do marido ter mais força física, ela também vai ter que estar lá, ó, ajoelhada, força espiritual, batalha espiritual, e não ficar a dondoquinha, sentadinha, esperando só o homem da casa ficar na luta espiritual. Não, irmãos. A mulher e o homem têm o mesmo peso espiritual diante de Deus. Tem a Tabita, né, que é a Dorcas, né, que as pessoas estavam chorando, se lamentando que ela tinha morrido, e ela tinha grandes obras na igreja, né, grandes obras. Aí foi Pedro lá, orou, né, e ela ressuscitou, né, Pedro fez essa oração e ela ressuscitou. Está em Atos 9, 39 e 40, também não precisa de abrir, pastor. Tem em 2 João,
Um fala assim, do presbítero para a querida senhora, e outras traduções falam a senhora eleita, né? Que fala quem amo, não somente eu, mas todos os que conhecem a verdade amam essa senhora, porque ela fazia a obra de Deus, irmãos, né? Porque ela era útil, ela tinha utilidade. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus e temos que nos dispor como esses instrumentos, né? Então, quando Paulo fala, até eu queria esse último versículo que o pastor abrisse, em 1 Coríntios 14, 34, é o último que a gente vai ler, só para fechar, que eu já mencionei, mas eu queria que os irmãos vissem. 1 Coríntios 14, 34, fala assim, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Então, o que a lei de Jeová falava? Mulheres, caladinha, hein? Ninguém é para falar nada. Fique só sujeita aí ao seu marido, porque não é permitido falar na igreja. Porque a lei de Moisés, a lei de Jeová fala que vocês têm que ficar calada. Então, irmãos, eu acho que quando Paulo falou isso, foi alguma peculiaridade que existia naquele local, naquela igreja de Coríntios, alguma bagunça que devia existir lá, que obrigou Paulo a falar isso, que vai contra tudo que a gente falou. Né? Se Cristo falou que nele não há homem nem mulher, nem grego, nem servo, nem livre, nem grego, nem judeu, né? Então, por que Paulo foi falar isso? Né? Então, qual que é o resumo de tudo que eu quis dizer aqui? Que Velho Testamento, a mulher ela era subjugada, ela era uma coisa, né? E a mulher só teve a sua libertação através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para dizer assim, olha, não existe mais a mulher ser coisa, a mulher ser contada como gado, a mulher ter essa história de ter que beber água amarga para ver se estava traindo o marido. Aliás, o marido, você vai ter somente uma mulher. Então, irmãos, eu sei que a mulher tem qualidades e defeitos diferentes do homem. Não estou dizendo que a mulher é perfeita, nada disso, irmãos, nada disso. As mulheres têm muitos defeitos, como os homens também têm muitos defeitos, e dependemos da misericórdia de Deus. Se não for a misericórdia de Deus, irmãos, nós não somos nada. Nós temos uma vidinha medíocre correndo atrás de coisas materiais e tentando se proteger da violência do mundo, da violência da política, se protegendo da mentira e do engano. E isso, irmãos, é muito pouco. Jesus Cristo veio nos dar uma vida abundante. Mas para isso, nós não temos que achar que ninguém é superior a ninguém. Cristo é superior. Nós somos diferentes. A mulher é diferente do homem. Não somos iguais, somos diferentes. Somos complementares. Mas Jesus Cristo pode usar a mulher como ele pode também usar o homem. Quando ele distribuiu os dons espirituais, que Paulo fala, né, sobre os dons espirituais, eu não lembro de nenhum versículo que ele falou que os dons eram exclusivamente para homens, né? Então, irmãos, é isso que eu queria falar. Eu não sei se o pastor Hélio quer falar de alguma coisa, mas eu entrego a palavra para o pastor para a oração final. Amém, amém, Eliette. Tem uma coisa, que a mulher, ela tem uma coisa que o homem não tem, né?
que a faz superior aos homens em muita coisa, que é a possibilidade de gerar um filho. Essa é a maior qualidade. Não tem coisa mais bonita, não tem coisa mais superior, não tem coisa mais grandiosa do que uma mulher conseguir carregar um bebê durante 9 meses na sua barriga e, de repente, nasce uma pessoa que pode ou não se converter. E se ela for uma boa educadora, essa pessoa se converterá ao Senhor Jesus. Então, isso a faz, assim, de uma superioridade. Talvez o machismo queira anular isso, sabe? Pela força física. Mas eu não consigo imaginar um homem gerando um bebê e dando à luz de parto normal um bebê. Você entendeu? Ou seja, a mulher, ela tem uma superioridade absurda sobre os homens, absurda. Pelo menos para a dor, ela tem essa superioridade, ela aguenta mais dor que o homem. É verdade. Então, acho que, por exemplo, eu tiro aqui pela minha família, né? Minha esposa, minhas filhas, e eu jamais, em momento algum, deixei de valorizar minha esposa. Sempre falei que a Rosana, você é testemunha disso, né, Eliette? Que a Rosana é 10 vezes melhor que eu. Aí eu não sei. Mas... Eu já falei, já expressei isso para você. Que a minha esposa é centenas de vezes melhor do que eu. Eu sou apenas um coadjuvante aqui. E eu acho, Eliette, porque quando o Paulo fala lá, né, em Efésios, acho que foi Efésios que você leu, que ele fala assim que os maridos devem amar as suas esposas. Efésios 5, acho, não é? Não, ou Gálatas 5. Espera aí, deixa eu ver. Eu acho que é Gálatas 5, Procura aí para mim. Não, Gálatas 5:1, não é. Efésios 5:25. Efésios 5, eu estava nessa dúvida aí. Então, ele fala assim, né? Efésios 5:25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres. Bom, se a gente for em 1 Coríntios 13, quando ele fala do amor, né, ele fala assim que o amor bom, vocês conhecem, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não ensoberbece. Olha aqui, olha aqui, Eliette. Não é porque a mulher é submissa que o homem vai se ensoberbecer. Não se porta com indecência, está dentro do amor. Não busca seus interesses. Eu não vou buscar o meu interesse quando eu amo minha esposa, eu busco o interesse dela. Não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Nunca falha. Então, quando esse versículo de Efésios 5:25 que você falou, ele fala, amai as vossas mulheres. Então, peraí. Acho que vamos dizer assim, a incumbência é mais pesada para o homem, porque ele tem que amar, e amar é uma coisa que está descrita lá no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios, né? É muito mais do que sujeitai-vos aos vossos maridos, né? Então, eu quero encerrar aqui, Eliette, dizendo o seguinte, que não tem, a mulher não tem diferença entre o homem e a mulher. Jesus fala que não tem diferença, né? Ele mesmo fala que não tem diferença. Então, eu fico assim muito feliz, porque eu acho que antes da gente ficar lutando com relação a esse negócio de feminismo, de que o homem é um estuprador em potencial e etc, acho que não. Acho que, graças a Deus, eu posso coabitar com a minha esposa e ter um filho com ela.
eu complemento, né? Eu não sou estuprador. Eu coabito com ela e tenho filhos com ela. E é isso que importa para Deus, né? Amém. Vamos fechar nossos olhos? Amém. Jesus querido, obrigado por essa mensagem maravilhosa, essa palavra gloriosa que o Senhor nos deu e que, Deus, ela possa repercutir em nossos corações e nos transformar em homens e mulheres melhores, mas não por causa do nosso próprio esforço, mas por causa da ação do Teu Espírito Santo sobre nós, nos tornando revestidos de Cristo, parecidos com Cristo. Eu te agradeço, Senhor, pela minha esposa, pelas minhas filhas, pelas mulheres aos quais eu estou ligado, e que o Senhor as abençoe, as livre do mal, e que nós, homens, possamos ter essa consciência de que elas são tão importante ou mais importante do que nós mesmos. Te agradecemos pelas nossas mulheres, Pai. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro. Amém. 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 Glória a Deus, Eliette. Vou só encerrar aqui, peraí.